Não concordo que as pessoas digam coisas do género: agora construíram uma mesquita ou aquela tipa vai vestida daquela maneira. Isso não perturba nada a identidade nacional. O que aconteceu nos Estados Unidos, e é parte do problema, é que criaram-se cotas raciais para a entrada na universidade, e a maior parte dos alunos, isto está estudado com números muito concretos, e a maior parte dos alunos que beneficiou dessas cotas raciais são de famílias ricas. É poder dizer a uma criança que ela pode ser várias coisas, não têm que ser definidas, não é? Mas é que ela não tem que ser apenas aquela coisa que está prevista por uma certa hegemonia cultural. Olá, esta é a segunda parte da minha conversa com Patrícia Fernandes e Miguel Valdealmeida. A abrir esta segunda parte, abordámos uma questão que é completamente incontornável neste tema, sobretudo para quem já entrou em discussões sobre política identitária e este tipo de discriminações, que é o papel que as redes sociais têm tido na radicalização, seja de quem defende estas ideias, seja de quem se opõe a elas, ou seja, do outro lado. Este é um tema que é muito relevante para mim, como saberá quem ouviu o episódio em que eu li o ensaio que publiquei recentemente no Expresso, precisamente sobre o papel das redes sociais, que para mim tem um impacto muito grande na radicalização que nós estamos a assistir na política, em vários temas, e também nesta questão do debate em torno da política identitária, ideologia woke, etc. Falámos também de algumas medidas que esta visão propõe, como por exemplo as cotas de género ou raciais e outro tipo de medidas de ação afirmativa, e comparámos o que existe em Portugal com o que existe em países como os Estados Unidos ou o Brasil. Falámos, inevitavelmente, da direita radical mais populista que se opõe terminantemente a este tipo de ideias, o que nos levou a falar de um desafio grande em Portugal e com o qual não é fácil lidar, que é a questão da imigração, e como isso traz muitos destes temas ainda mais à tona do que acontecia antigamente. Falámos da questão em torno do género, se é algo sobretudo biológico ou é algo sobretudo social. Isso levou-nos a falar do papel da escola na reprodução de desigualdades, mas de uma maneira que nem sempre é óbvia, e a Patrícia trouxe um tema interessante e que há de dar aqui um episódio futuro no podcast, que é o facto de, ao contrário de outras áreas em que nós vemos a desigualdade desfavorecer sobretudo as mulheres, na escola o que nós estamos a ver nos últimos anos ou até nas últimas décadas é os rapazes a ficar para trás, e isso é um problema em relação ao qual é preciso nós fazermos alguma coisa. Mas isso é um episódio futuro. Para já fiquem então com esta segunda parte desta conversa sobre estas novas ideias de justiça social. Até ao próximo episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Isto que nós estamos a experienciar tem muito a ver com as redes sociais, como tu, Patrícia, dizias há bocado, não é? Porque, aliás, o paralelo com o politicamente correto é muito interessante. Não é? O politicamente correto não é uma coisa que tem 50 anos, não é? E foi um movimento muito gradual, mais vagaroso, em que determinadas coisas preconceituosas em relação a negros, preconceituosas em relação a mulheres, preconceituosas em relação a homossexuais, whatever, não é? Preconceituosas no geral, e até deficientes, ou seja... Era sobretudo linguagem. É sobretudo linguagem, exatamente. E ela foi incorporada. Ou seja, aspectos culturais. Exato. Só que o que eu acho que funcionou aí é que foi um movimento gradual, não é? Não houve ali um momento em que a pessoa tenha dito, não, agora tem de ser assim. O que as redes sociais fazem, e às vezes... como é que eu ia dizer? Fazem-no parecer muito mais do que a atração que aquilo tem na realidade, não é? Mas fazem parecer que de repente de um dia para o outro tem de ocorrer estas alterações todas e a pessoa está a ser absolutamente vigiada. E se eu me engano e, sei lá, para dar um exemplo óbvio, não é? Se eu me enganar e disser preto em vez de negro, por exemplo, já tenho alguém em cima de mim, não é? Porque não é o termo correto. E portanto a pessoa tem que estar ali, é uma espécie de terreno de minas, e há muita gente que reage. E se disser só homossexuais ou gays e lésbicas e me esquecer de dizer LGBTQIA+, por exemplo, e esse ambiente online dá muito essa sensação, não é? E aqui, de certa forma, obviamente que eu entendo o ponto do Miguel, não é? Aqui na base, e na verdade é até o que interessa muito mais do que esses aspectos culturais, não é? Há aqui desequilíbrios de poder, mas o que as pessoas experienciam, sobretudo no ambiente online, é um desequilíbrio de poder no sentido contrário, que é quem tem mais poder são as pessoas mais vocais, que são os
iluminados, digamos assim, não é? E eu não sei se isso é verdade. Achas que não? Até eu apanho com os outros. Não, na verdade, isto hoje agora é menos verdade, não é? Eu apanho verdade, com os outros, apanho com coisas absolutamente assustadoras. E vejo coisas violentíssimas em todos os lados. Sim. Isso aí, não. E há agora muitíssima esquerda, pessoas de esquerda e não sei o quê, que escrevem coisas absolutamente horríveis e que eu não concordaria nunca. Mas apanha imensa coisa de todo o lado, não é? Todo o tipo de acusações e baseadas em preconceitos de ambos os lados, não é? E que são normalmente simplificações, mecanismos acusatórios e insultos, não é? E normalmente debaixo justamente ou de uma exigência de hipercorreção política ou então de incorreção política absoluta e assumida, não é? Se usarmos a questão do politicamente correto. E agora, tu tens razão nesse ponto, que isto que eu descrevi era o que se passava até aqui há uns anos. Sim, a reação agora a reação foi muito mais maciça do que portanto, agora o ambiente online, na verdade, acho que até é no sentido contrário. Sim. Agora tens os trolls do outro lado. É uma coisa assustadora. Sim, eu não posso falar muito de redes sociais que eu não tenho, mas... Eu também agora estou muito restrito. Só Facebook. Mas essa questão o que estavas a dizer, Zé Maria, portanto, fomos, e no espaço anglo-americano isso é particularmente visível, retirando certas expressões, mas eu tenho lido muitos artigos dos últimos 2 meses sobre o regresso do uso da palavra retarded, que em inglês era absolutamente, se tornou inaceitável, e muitas pessoas a elogiar o regresso da palavra como uma forma de se aumentar a liberdade de expressão, de podermos regressar a estes termos. Tenho que pensar muito sobre se isto é qual é a grande vantagem, mas já há como parte da reação uma defesa do regresso a certas palavras. Que o politicamente correto já tinha eliminado. Sim. E também a política tem a sua riqueza aí, porque nada é fechado. Portanto, hoje valem umas regras, mas nada garante que daqui a 30 anos e a apropriação, uma reação... o owning, né, de certas expressões, né, que isso aconteceu muito com muitas expressões. Neste momento no Brasil, no português do Brasil, é completamente correto dizer preto, não é? Não era também há um tempo. E passou a ser. E é o que as pessoas usam a partir da sua autoidentificação, e há cada vez mais aliados, por exemplo, pessoas não negras que também usam, são autorizadas para isso, sentem-se autorizadas para isso, no sentido em que estão a usar. Ou seja, é completamente diferente de Portugal nesse sentido, porque as pessoas estão a participar de uma movimentação política muito, muito mais forte. Ou a forma como certos insultos podem ser apropriados pelos insultados e transformados em termos identitários. Quer dizer, queer, o queer sempre foi isso e bicha sempre foi isso em Portugal também. E quem é que pode chamar o que a quem, não é? E isso demonstra as relações de poder, não é? E o aspecto identitário dessas relações de poder. E vai mudar. E há de mudar para outras coisas daqui a uns anos. Isso aí é imparável, não é? Eu não resisto a partilhar a opinião de um aluno. Eu tenho tido a sorte ao longo dos últimos anos de ter tido ótimos alunos. Eu tive um excelente aluno na Universidade da Beira Interior, que era aqui de Lisboa, ou aqui a arredores, e que era negro e que dizia: isto são problemas do terceiro mundo. Do primeiro mundo. Do primeiro mundo, sim. Isto são problemas do primeiro mundo. Isto não é verdadeiramente o que interessa estar a discutir. Pois, é um bocado essa questão aqui, não é? Parece que esta... Eu ia dizer de novo esta agenda, mas já sei que o Miguel não quer, não é? Não, diz à vontade. Esta frente, não é? Na verdade não é bem uma agenda, porque isto, lá está, isto é um movimento pouco organizado, no bom e no mau sentido, não é? Mas acabou por ser vítima do impacto das redes sociais e se focar mais nestas questões superficiais. Não são irrelevantes, mas são mais de superfície, e com isso legitimou uma reação que depois impede completamente a discussão das questões mais de fundo, que na verdade é o que interessa mais. E a reação vai ser mais violenta do que a ação, e o problema também é esse. Nós vemos mesmo o que está a acontecer nos Estados Unidos com a reação trumpista, está a ser mais violenta daquilo que aconteceu antes, e a contra-reação tenderá a ser mais violenta. Portanto, exato, sim. E com isso vai o... Até agora não foi, pelo menos. Até agora, do ponto de vista do antitrampismo, ainda não foi violento. Exato. Sim. Não, mas eu estava a pensar numa coisa, e a pegar um pouco no que vocês estavam a dizer. Colocar aqui uma hipótese, que é:
porque eu não sei se foi assim ou não, mas até que ponto é que quando começou o movimento operário e sindical, não é? A começar a ter força, quando começou a haver greves e depois a reivindicação das 8 horas e depois todas as políticas, também do outro lado, as políticas para organizar as pessoas do ponto de vista higiênico, de saúde, de bairros, de não sei quê, pronto, todas as transformações da industrialização, do capitalismo industrial, até que ponto é que todas essas reivindicações sindicais e depois social-democratas não eram também acusadas de qualquer coisa parecido com o woke, não é? Certo, Isto é, e bom até que ponto é que não havia de facto ali um conjunto de expressões que eram postas em causa, de reivindicações que eram postas em causa e que eram de certa maneira ridicularizadas, um pouco como quem diz quem são estes agora para, não é? Para querem aceder a não sei o quê. Temos também que relativizar e pensar historicamente se não houve já momentos parecidos com este. Houve certamente, esse aí tenho a certeza por conhecimento, houve certamente em relação aos primeiros feminismos, em relação às sufragistas, em relação aos movimentos pelo direito de voto das mulheres e por aí fora, era claramente um massacre nos jornais e no espaço público da época, que não eram redes sociais, nos cafés e nos jornais, era um massacre sobre quem são estas, quem pensam que são, e agora eu vou ter que aceitá-las a entrar no café, vou ter que fazer depender a decisão da democracia e as decisões legislativas do voto de pessoas que não sabem pensar, não é? Ou que são irracionais, não é? Havia este tipo de misoginia em funcionamento. Sim, temos que fazer um pouco de pensamento também. É impossível, quer dizer, nesse sentido eu simpatizo, quer dizer, entendo perfeitamente isto, que se tu tens uma desigualdade estrutural na sociedade, tu nunca vais conseguir combater essa desigualdade sem gerar fricção, não é? É impossível. A não ser que seja uma pequena alteração, tudo que requeira uma alteração em várias frentes vai gerar reação, não é? Inevitável. Lá está aí, esses paralelos são bons. O feminismo, o movimento proletário, não é? Também geraram... é preciso forçar, de certa forma, não é? Até certo ponto. Sim, eu ia só dizer que talvez Hegel tenha razão e consigamos chegar a uma síntese no meio disto tudo e não estejamos condenados a uma luta cada vez mais agressiva. Há uma grande diferença e Zé Maria, tu em certa forma já convocaste o aspecto cultural, é muito importante para os movimentos identitários porque normalmente são caracterizados como gramscianos, não é? Na tradição de António Gramsci, ou pós-marxistas por quererem avançar para outros aspectos que não as referências que o Miguel já aqui apresentou em termos mais materiais ou económicos. Só que e a questão do feminismo já se nota essa transformação, mas há aqui uma grande diferença quando avançamos para um paradigma identitário que abre uma porta mais pequena, pelo menos para a possibilidade do compromisso político. É que quando nós estamos no paradigma económico, o paradigma liberal é um paradigma fundamentalmente económico que vingou com as revoluções liberais e que foi hegemónico até meados do século XX. Estamos a falar de aspectos ou reivindicações que podemos negociar, discutir, fazer cedências e chegar a um compromisso. Os sindicatos estão do lado, as entidades empregadoras estão do outro, há um processo de negociação, de cedência e chega-se a um compromisso. Mas quando passamos para o paradigma identitário, não há compromisso possível, porque as identidades não se negociam, não pode haver cedências da minha identidade. Mas não tem só, desculpe, não tem só a ver com isso. Esse aspecto nós falámos no início dessa visão essencialista das identidades que existe, não é? E o Miguel falava disso há bocado. Mas há outro aspecto que eu acho que também dificulta isso, é quando tu negociavas qualquer coisa com o sindicato, tu estavas a negociar salários, não é? Uma coisa material. Então, vamos aumentar os salários, vamos diminuir as horas de trabalho, etc. Aqui são coisas muitas vezes culturais, mas a outro nível. Por exemplo, nós falávamos vamos focar-nos na questão da raça, não é? Por exemplo, nós há bocado falámos da linguagem, não é? Que no fundo é o que interessa menos, não é? Se é preto, se é negro, whatever, não é? Agora, todos nós conhecemos pessoas negras e se lhes perguntarmos a experiência, como por exemplo arrendar uma casa ou ir a um evento, toda a gente tem experiências de ter sido discriminado, não é? E isto em certo sentido é análogo ao excesso de horas trabalhadas pelos operários nas fábricas inglesas, num certo sentido é análogo, portanto dá para compromisso, whatever. No outro sentido tu não consegues resolvê-lo da mesma forma, porque tu não podes meter aquilo na lei, não é? Tu tens que
forçar culturalmente a que esse tipo de prática deixe de existir. E isso é muito mais difícil fazer. Pois, para isso, era exatamente esse o meu ponto. Não é fácil chegar a um compromisso, e um paradigma mais cultural ou mais identitário é um paradigma mais conflituoso, porque tem que haver uma luta permanente entre identidades, porque não é fácil ceder nessas circunstâncias. Por isso é que também a questão da linguagem é muito importante, porque as pessoas tendem a associar a linguagem que é usada à sua identidade e acham que discutir certas ideias é um ataque à sua identidade. E isso impede o processo normal liberal, que é de discutir ideias enquanto ideias, que depois não têm uma implicação, não significam uma ofensa àquela pessoa em concreto. Mas quando estamos no paradigma identitário, as coisas confundem-se muito e isso dá aso ao conflito. Por isso é que, enquanto permanecermos numa disputa cultural, uma solução de compromisso e pacífica vai ser muito mais complicada. Mas eu, ao mesmo tempo, tenho normalmente dificuldade em separar o ideal e o material, ou colocar o cultural no plano só das ideias, como se ele não tivesse uma materialidade, não é? Porque tem, por exemplo, quando os mineiros todos do país de Gales foram eliminados pela Margaret Thatcher, basicamente, quando a indústria foi eliminada, havia ali toda uma cultura operária que foi eliminada, uma cultura de formas de ver o mundo, de solidariedade, de identificação, que nunca mais subsistiu e que transformou a geração seguinte em pessoas completamente perdidas, não é? Uma geração perdida, não é? De pessoas atomizadas e muitas delas a viverem em bairros sociais e depois a não terem nenhuma espécie de âncora cultural, por assim dizer. Não estou a dizer que se devia ter mantido a mesma... Não é isso que eu estou a dizer. É que estou a dizer que mesmo coisas que são aparentemente, e tu tens razão, que são aparentemente mais dicotómicas e mais simples de negociar, elas têm elementos culturais e identitários muito fortes lá dentro, não é? Quer dizer, todos os coletivos humanos criam identidade nesse sentido. Agora, no caso de questões ditas identitárias, e eu continuo a insistir que são ditas porque muitas delas são estruturais e têm a historicidade e têm a ver também com oportunidades, não é? Eu acho que as coisas estão claríssimas. Aquilo que é negociado no espaço público, e eu concordo contigo, uma negociação constante sobre quem é que tem poder ou não tem poder não leva a lado nenhum. Mas uma negociação sobre onde é que estão as raízes e, portanto, as políticas que podem solucionar os problemas para cada uma dessas questões, eu acho que elas estão muito esclarecidas. Por exemplo, nas questões raciais, trata-se justamente de impedir a discriminação. Portanto, o racismo ser uma forma criminalizada, verificável de discriminação, e depois ações afirmativas que reconheçam que, junto com a pobreza e a exclusão económica, haverá um acréscimo relacionado com a racialização e com o estatuto das pessoas em termos migratórios, e que podem ser acionados mecanismos para garantir a igualdade de oportunidades, ao nível escolar, da educação e por aí fora, da habitação e por aí fora. Em relação, por exemplo, a questões de género e a questões de sexualidade, tem muito a ver justamente, no caso das mulheres, porque é uma questão diferente, tem a ver com a representatividade igual, não é? Garantir o máximo possível uma paridade nas diferentes áreas da vida, impedir as formas que são marcadas por género de discriminação forte, não é? a violência doméstica, a violência de género, o femicídio, que estatisticamente afetam mais as mulheres, e, por exemplo, no caso da orientação sexual, em que a única questão é garantir que não há discriminação, da mesma forma que no racismo, portanto, impedir a discriminação por base na orientação sexual e garantir o acesso àqueles direitos que são relevantes para a questão da orientação sexual, que é aqueles que a gente conseguiu legalmente, não é? E eu acho que estas coisas fazem-se assim, não é? Até porque a partir daí, a partir do momento em que estas mudanças legislativas e estes reconhecimentos políticos estejam feitos, a própria sociedade deixa de ter desculpas, não é? E pode ela própria dizer: ouça, cumprimos este projeto, não é? Agora trata-se de vigiar os comportamentos, não é? Quer dizer, as coisas que são puníveis criminalmente serem punidas criminalmente, coisa que não acontece muitas vezes, não é? E o resto ser o processo educacional. Mas depois, se as pessoas vão ser completamente felizes, completamente iguais, não vão nunca, não é? Isso aí, e esse processo de disputa entre elas, entre diferentes lugares identitários que as pessoas ocupam, ele deixa de ser político. Percebe o que eu quero dizer? Deixa de ser responsabilidade da democracia, desde que estejam garantidos os direitos e punidas as discriminações. Mas esse é o paradigma liberal, é exatamente isso. Sim, mas é que nós vivemos
vivemos se em não é o democracia liberal e o que eu acho é que ela não está cumprida. Bom, entendes? Há aqui um elemento que vai contra uma visão conservadora no sentido que a Patrícia lhe estava a dar, enquanto tradição de pensamento político, e contra uma visão liberal clássica também, que é, por exemplo, esta ideia de cotas de que o Miguel falava. Pois, E isso não é liberal neste sentido, não é? mas também não é pode... liberal, ou seja, no sentido de... Eu percebo. Depende do tipo de cotas. Portanto, todas as medidas que Claro. tirando a questão da ação afirmativa, quase todas as medidas que o Miguel referiu são cobertas pelo enquadramento liberal e pelo sistema liberal e os valores liberais, mas quando avançamos para medidas mais identitárias, que não são só a previsão igual e da não discriminação, já geram reações identitárias, portanto, identitárias ou contraculturais do outro lado. Aquilo que tem vindo a acontecer nos Estados Unidos é muito evidente em torno da disputa sobre a ação afirmativa, nomeadamente para a entrada nas universidades, que nós resolvemos de uma forma diferente. O que é que aconteceu nos Estados Unidos e é parte do problema? É que criaram-se cotas raciais para a entrada na universidade e a maior parte dos alunos, isto está estudado com números muito concretos, e a maior parte dos alunos que beneficiou dessas cotas raciais são de famílias ricas. E, portanto, não resolveu... São negros, mas são negros... Sim, mas eles fizeram Faltou mal. Mas no Brasil já não fizeram assim. O que é que nós fizemos em Portugal? Nós criamos, está em vigor, talvez há 3, 4 anos, as cotas para escolas que vêm de contextos com dificuldades económicas e, portanto, há alunos que podem entrar por razões económicas, embora não haja uma perspectiva, não é para aquela identidade em concreto. Portanto, um aluno que até venha de uma família de classe média alta, mas frequente uma escola que está categorizada como... Nas zonas de não sei o que é especial. Mas isso é uma forma completamente hipócrita portuguesa de racializar as coisas. Mas que gera menos contra-reações. Portanto, não é uma questão racial, mas pode colocar os alunos nessa vantagem. Para mim, é uma medida que não faz sentido. Eu acho que devíamos apostar em oferecer boas condições nas escolas para que os alunos saiam bem preparados, porque depois eles chegam à universidade e não têm as mesmas... Nunca vão estar na mesma situação de partida, porque não têm as mesmas competências e têm um tempo muito mais curto de 3 anos para andar a correr atrás de oportunidades que não tiveram atrás. Portanto, o problema não está a ser resolvido tarde e não no momento certo, mas gera menos contra-reações. Porque não põe a tónica na questão racial, mas põe uma tónica numa coisa que, sobretudo em Portugal, que é um país genericamente muito pobre, que todos sentimos. Portanto, todos sabemos que é difícil viver em Portugal, que é cada vez mais difícil viver em Portugal, e nessas alturas estamos mais dispostos, como se diz no Banco Alimentar, a ajudar quando vemos alguém pior do que nós. E, portanto, aí acho que apela ao nosso lado, portanto, numa dimensão económica, apela mais facilmente ao nosso lado solidário e empático. Eles no Brasil perceberam bem os erros da forma americana de fazer as coisas. E também é uma sociedade diferente da nossa, atenção, demograficamente, em termos de classes, mas eles perceberam muito bem que a questão central era a questão da pobreza, só que a questão da pobreza era exponenciada pela questão racial, como é óbvio, e que havia uma correspondência muito grande, e portanto as cotas universitárias, que foram super discutidas na altura, eu aliás mudei de opinião na altura, tenho muitas relações com o Brasil e muitos colegas meus, alguns eram francamente contra e outros eram francamente a favor, os dois com argumentos que me pareceram muito estranhos na altura, uns porque eram argumentos hiperliberais, do género não se pode estar a classificar nada, e os outros porque eram super radicais, porque eram na base do concentrar apenas na questão racial e nem sequer consideravam a questão de classe. E eu acho que de facto eles conseguiram resolver a questão das cotas universitárias, considerando sempre a questão económica e a questão racial em conjunto, ou às vezes separadamente, mas permitindo as duas como razão.
E um dos efeitos disso extraordinário tem sido que eu próprio, quer dizer, porque nós recebemos muitos alunos do Brasil, quer dizer, desde que acabou o governo do Bolsonaro, desde que começaram as bolsas para eles saírem para o exterior, bolsas de formação no exterior, bolsas de pós-graduação, de pós-doc ou de doutoramento, e nós estamos a receber cada vez mais alunos racializados do Brasil, coisa que não acontecia, porque tradicionalmente eram todos brancos. E isso significa que começou a produzir efeitos, né? Começou a criar... Pronto. Agora, eu concordo perfeitamente que é na base que a coisa deve ser feita, porque quando nós continuamos com um sistema escolar perfeitamente segregador, quer dizer, ele é segregador porque corresponde a determinadas zonas das áreas metropolitanas, essas zonas correspondem a determinado tipo de bairros, esses bairros correspondem às pessoas que foram para lá empurradas, e depois as expectativas dos professores e do sistema escolar sobre o sucesso dos alunos são diminuídas pelos próprios preconceitos dominantes e por uma espécie de self-fulfilling prophecy, quer dizer, porque de certa maneira os alunos depois efetivamente não estão preparados para poderem ter sucesso. E eu acho que é aí que as coisas se resolvem, e eu acho que em Portugal tem-se recusado resolvê-las. Portanto, a segmentação continua a existir de uma forma que neste momento é bastante racializada, aliás. Eu só queria fazer uma notinha, tenho sempre necessidade de fazer esta nota por causa das diferenças que existem no país. Antes da atual crise migratória que lançou o caos nas escolas, nós não, para o norte, no norte do país, falar na questão racial não fazia sentido. Sim. Portanto, nós pensamos em termos de... é uma questão lisboeta, da área metropolitana. Suponho que no Algarve também tivesse, nos últimos anos já havido, mas no norte isto não fazia, e eu nunca, mesmo aquela grande questão que o João Miguel Tavares convoca das mulheres de limpeza, quer dizer, há mulheres da limpeza no norte e não são negras, e portanto a pobreza é mais transversal do que a raça. Sim. Mas ela aqui também é transversal, ela depois é muito racializada e muito imigrantizada. E nós quando chegamos vemos, mas lá não existia. Agora já, infelizmente, já começa a existir. Estamos a tocar no nervo da coisa, que é onde esta visão, digamos assim, onde estas prioridades são relevantes, é quando há uma descolagem entre classe socioeconómica e, por exemplo, raça. Não é? Quando não há essa descolagem, basta tomar medidas económicas de redistribuição, investimento na educação, whatever, e com isso estás também a produzir mais igualdade racial, igualdade de género, etc. Não é? Ou seja, onde esta agenda entra, onde esta visão, faz sentido de entrar, é onde tu tens algo que diz respeito à etnia da pessoa, que diz respeito ao género da pessoa, mas é independente do estatuto socioeconómico. Por exemplo, uma mulher e um homem, irmãos, por exemplo, mesmo calha tirarem o mesmo curso, mas se eles tiverem experiências diferentes por um ser uma mulher e outro ser um homem, se ela for discriminada, isso sim é relevante. Não é? Tudo o resto, nós estamos a quer dizer, se trata de dar liberdade de educação e de investir em educação, quer dizer, desde que a irmã e o irmão estejam na mesma escola, com os mesmos professores e com as mesmas turmas, está tudo bem, não é? Agora, onde é relevante, mas aí torna-se difícil, porque depois não é óbvio como é que tu resolves o problema, é quando a experiência de vida da Joana, por exemplo, vai ser diferente da experiência de vida do João, não é? Aí é que é relevante, não é? Porque eles são do mesmo meio, tiveram acesso à mesma educação, mas têm uma experiência diferente. Sim, isso aliás está estudado, não é? A forma como muitas vezes os professores não esperam nada do aluno negro, por exemplo. Pois, mas a questão é como é que tu... E isso tem a ver com como é que tu o tal racismo profundo, isso, mas profundo, como é que tu não é isso? consciente. Não é? Exato. Porque aí já não é investimento nas escolas, bolsas, whatever. Como é que tu... Também, eu acho que a primeira coisa é uma coisa que eu acho que não acontece em Portugal, que é o reconhecimento de que existem várias linhas através das quais as pessoas têm mais ou menos igualdade de oportunidades, não é? Eu acho que isso para mim é tão evidente que a questão não é só a classe, é também o género, também a raça e a etnicidade, é também o estatuto de migração ou nacional e por aí fora. Eu acho que isso para mim é evidente e eu acho que o Estado português tem uma resistência enorme em reconhecer isto, porque reconhecer isto não significa ter que ser woke. Reconhecer isto não significa usar a política como nos Estados Unidos. Pode haver muitas outras formas de fazer as coisas que se podem aprender noutros locais e que podem ser inventadas aqui também. Mas há uma recusa, né, que é de facto o denial, é uma negação muito forte que existe em Portugal, que ela é muito profunda nas questões raciais e étnicas e vem da experiência colonial, obviamente, e a gente já sabe essa história toda, do denial, do racismo em Portugal, e também noutros aspectos, também em muitos outros aspectos.
E nós agora estamos a viver um momento muito particular, não é? Em que temos que ter extremo cuidado com isto, porque vai ser através destas negações, não é, que vão ser feitas as novas exclusões mais propositadas. Agora não vai ser só através do esconder debaixo do tapete, ou do negar, ou do, não é? Em que até dirigentes socialistas e responsáveis por ministérios socialistas negavam a existência de racismo em Portugal, ou equivaliam coisas que não se podem equivaler, racismo e antirracismo, coisas deste tipo, tantos disparates monumentais. E de facto nós agora estamos numa fase já completamente diferente, não é? Que é uma fase em que vai ter que haver um cuidado resistente à manipulação contrária disto tudo, que é começar a ter um discurso propositadamente racista, que já estamos a ver no espaço público. Começar a haver um discurso propositadamente misógino e homofóbico, não é? Que esconde sempre, é que esta também é a questão para mim, esconde sempre uma omissão completa das questões de classe e das questões socioeconómicas, porque justamente há um desvio de atenção para estas questões. Quer dizer, aquilo que a extrema-direita faz em Portugal é focar-se nos ciganos, nos imigrantes, não sei o quê, e não fala nada sobre questões de classe. Ela está a falar sobre questões de classe, não é? Mas ela está a fazer um jogo que é a favor de certo tipo de patronato. Ela está a jogar a favor de certo tipo de patronato, sobretudo a favor do sistema financeiro, omitindo qualquer conversa sobre ele, não é? E fazendo um discurso sobre os mais marginalizados dos mais marginalizados, não é? E que é uma forma de dizer, bom, em questões de salários, em questões de direitos sociais, em questões sindicais, não sei o que, a gente não mexe, não é? Porque os verdadeiros problemas são aqueles marginalizados ali. E nesse sentido, a extrema-direita em Portugal é de facto, faz um serviço a um certo tipo de capital mais oculto em Portugal, e a gente até já sabe isso através das fontes de financiamento deles, e portanto estamos numa fase completamente diferente. Estamos numa fase em que isto já não... em que eu fico aflito se as pessoas continuarem a fazer o ataque anti-woke, porque neste momento o que é preciso é fazer a defesa das pessoas e dos grupos que vão ser fortemente atacados por este triunfo da extrema-direita, que está a contaminar o sistema político todo. Mas esta é a minha franca opinião. Sim, mas Miguel, provavelmente essa transformação na própria esquerda tem a ver com a transformação do mercado de trabalho, não é? O proletariado... Quem é que ainda é o proletariado, não é? E como é que conseguimos... És tu e eu? Os professores agora são mais o proletariado. Mas essa transformação, não é? Para o setor dos serviços, esta ideia de um mercado muito liberalizado de prestação de serviços que o vocabulário antigo tinha dificuldade em capturar. Claro, e, portanto, claro. também fragmentação, precariedade, atomização. Foi e também de um espírito mais de empreendedorismo. Eu vejo nas gerações mais novas que não têm também aquela coisa que nós procurávamos, que era ter um contrato de trabalho. E isso é mais difícil, era provavelmente impossível de capturar pelo vocabulário da esquerda, e a esquerda não arranja um novo vocabulário, mas agarrou-se a essas novas lutas que depois deixam escapar a questão de classe. Mas eu acho que não conseguiu um novo vocabulário, porque o mundo mudou exatamente da maneira que tu estás a dizer, não é? Mas eu estava a falar da extrema-direita, do que é que ela faz... Justamente. O que a Patrícia está a dizer é que a esquerda não conseguiu. A extrema-direita dirige o seu discurso justamente a essa precarização e a essa atomização que as pessoas sentem, não é? Dizendo que há um outro culpado, que são os outros, são os marginais, não é? Os negros, os ciganos, os imigrantes e os não sei quê. Mas não identifica razões estruturais maiores, não é? Porque a precariedade não é uma fatalidade, não é? Porque, quer dizer, tu podes ter empreendedorismo, podes mudar de carreira, podes ter planos de reforma que não têm a ver com a garantia das pensões da segurança social, podes ter todas essas inovações capitalistas contemporâneas, mas fazê-lo dentro de um quadro de direitos, não é? De um quadro de uma rede social, mesmo que ela seja diferente, pública ou privada, seja o que for. Mas repara, as extremas direitas não falam disso. Não falam disso. Só falam de identidade nacional, identitarismo nacional e exclusão identitária de certos grupos marginais que desviam a atenção, porque eles não são a fonte do problema. E eu acho que esse é um truque vencedor, porque está mais em sintonia com a hegemonia, não é? É muito mais fácil mobilizar
um patrioteirismo do que, enfim, do que pensar em termos de grupos mais marginalizados. Pareceu-me que estavas a falar da dificuldade, da transformação no discurso da própria esquerda. No caso da extrema-direita, também, seja lá o que isso for de extrema-direita, porque isto, se calhar, provavelmente está é mais amplo, é mais uma visão populista, nacionalista do que captável pela expressão extrema-direita, também tem muito a ver com a transformação, e em Portugal, muito clara, a transformação muito rápida que foi feita em termos de população. Também não podemos ignorar que isso provoca efeitos. Aliás, há estudos mesmo nos Estados Unidos que a reação contra a imigração é sempre maior nos sítios onde não havia, ela foi feita rapidamente. Portanto, as grandes cidades tiveram tempo, as grandes cidades cosmopolitas tiveram tempo para se habituar, e depois temos cidades de pequena dimensão em Portugal que eram extremamente homogéneas, e de repente vêm que num ano e meio houve uma transformação muito grande, e isso provoca reações. Portanto, também me parecem que algumas delas são legítimas, embora reconheça que muito discurso é completamente simplista e exacerbado e às vezes violento. Qualquer mudança social é sempre geradora de alguma espécie de perplexidade e de necessidade de adaptação. Agora, depende se tu por cima disso, dessa realidade social transformada, se tu por cima disso pões alguém que põe a acha na fogueira, não é? E que transforma isso na principal identificação. E aí é extraordinário a gente ver a velocidade com que isso aconteceu. Porque a velocidade com que aconteceu, o que é que eu quero dizer? É mais rápida a velocidade com que aconteceu a contaminação da explicação política por esse discurso, que já chegou ao PS, não é? De dizer, o problema da imigração, é mais rápida a contaminação do discurso do que o fenómeno da migração em termos demográficos. Eu não sei se concordo se foi mais rápida. Ele não é apenas o resultado. Achas que não é? Não. No caso do PS, não é o... Por exemplo, o Pedro Nuno Santos, eu ia te perguntar exatamente isso. Ele teve aquela frase que polémica. Ele e montes de outros já estão todos a dizer a mesma coisa. Mas ele era o líder do partido, não é? Ele disse: os imigrantes têm de perceber que há uma partilha, um modo de vida, uma cultura que deve ser respeitada. Sim, eu lembro disso. Tu concordas ou discordas com esta frase? Quer dizer, eu acho que a frase dita em abstrato faz todo o sentido. Dita no concreto política é perigosíssima, porque era o contexto em que dava a ser dita, não é? Mas quer dizer, é razoável dizer o que a Patrícia estava a dizer. Com certeza, mas é isso que as pessoas fazem. A questão é que é preciso comprovar que o contrário está a acontecer. O que é que há no comportamento da maior parte dos imigrantes que seja um ataque? Certo, não, as pessoas têm medo que isso aconteça. Exatamente. Porque isso toca, esse é um aspecto engraçado, lá está, da identidade, né? Toca em algo muito profundo, a identidade das pessoas, toca na questão da segurança. E portanto, e aí dou-te inteira razão. Se calhar é isso que estavas a querer dizer. Se as pessoas disserem, eu não concordo que as pessoas digam coisas do género, agora construíram uma mesquita ou aquela tipa vai vestida daquela maneira. Isso não perturba nada a identidade nacional e não tem nada a ver com uma desadaptação à forma de estar. Agora, se essa pessoa cuspir na rua, estás a perceber o que eu quero dizer? Ou se bater a alguém, ou se fizer não sei o quê, isso já é contra as regras culturais convencionais. Mas eu não vejo as pessoas fazer isso. Mas as pessoas têm medo. Ou seja, os imigrantes não fazem isso. Eu também não vejo. E aliás, critiquei muito. Não tendem a fazer isso porque não há razão para tenderem a fazer isso, porque são pessoas como as outras e, portanto, não há razão para fazerem coisas que são fundamentais do modo de vida do sítio onde chegam. Mas repara no seguinte, eu fui muito crítico de uma coisa, por acaso é muito engraçado, aliás, deve ter sido interessante observar para ti que és antropólogo e que ligas ao discurso, a maneira como os políticos de direita, e aqui estou a incluir o PSD, falavam de insegurança, sem estar a falar de imigração, mas estando obviamente a fazer referência à imigração. E essa história da percepção de segurança, quando na verdade obviamente isso não está nos números. Dito isto... É como quando se diz bairros, em Portugal está-se a falar de pessoas negras. Sim, exato. Na capital. Na capital, exato. Em torno de Lisboa. Agora, dito isto... Negras e ciganas, claro. Dito isto, é fundamental, e aliás as democracias foram construídas em cima dos Estados-nação, que por sua vez foram construídos em cima de uma comunidade cultural, não é? E quando tu tens imigração, nem sequer falamos apenas da questão da segurança, tem o potencial de gerar perturbações nessa unidade cultural e de repente... Quer dizer, há aspectos da cultura portuguesa, não é? Que de repente, se houver um influxo migratório de outra cultura qualquer,
é natural que as pessoas Isso tenham depende algum dos respeito contextos. externo, não é? Isso nunca foi assim na América. Nas Américas nunca foi assim. Nas Américas nunca foi assim porque nunca houve uma. Porque não havia- Mas Exato. agora eles têm medo que seja, né? Mas é que- Curiosamente. e também os Estados-nação não foram propriamente construídos sobre comunidades culturais. Em grande medida, os Estados-nação criaram essas comunidades pois. culturais Certo, através dos Sim. seus aparelhos. E é aí que a gente tem que ter muito cuidado. Até que ponto é que há um discurso que diz que nós somos assim. Um discurso identitário, lá está. Tá bem, mas a E identidade aqueles existe, tipos não é? são diferentes, Sim. não é? Não é bem assim, porque as diferenças internas são enormes e as semelhanças universais são muito maiores do que as pessoas pensam. Porque a maior parte das pessoas que imigram, seja de onde for, para onde for, basicamente têm mais semelhanças do que diferenças na forma de se comportar. E o que é que eu quero dizer com o comportar? É tudo aquilo que sejam comportamentos culturais que possam ser considerados criminosos e ilícitos numa determinada comunidade devem ser perseguidos como comportamentos criminosos e ilícitos, não é? E aí a diferença cultural não interessa para nada. E todos aqueles que sejam atentatórios de uma espécie de consenso universal sobre o que é o uso, por exemplo, do espaço público também, mas essas coisas são coisas pontuais, completamente pontuais. Agora, se as pessoas estão a cozinhar não sei o quê, ou a vestir-se de uma maneira, ou a praticar uma determinada religião, ou não sei quantos, a mim isso não me preocupa absolutamente nada. Aliás, acho que isso é bastante interessante. Preocupa muito mais se elas estão a ser exploradas, como é óbvio, e é muito mais por aí que as pessoas se deviam preocupar, não é? Onde é que elas moram, não é? Que condições de salubridade é que têm na sua vida, as condições de trabalho, a exploração, o tráfico humano, essas coisas é que são efetivamente fortes para mim. Agora, vir com o discurso da insegurança associando à imigração é uma coisa tão incomprovada, mas tão incomprovada, que só pode ser manipulação política. E é. Às vezes não tem que ser manipulação política. Um livro que me parece muito útil, por acaso o Zé Maria já até o refere aqui neste livro, é o livro do Jonathan Haidt, A Mente Justa. Permite compreender, como psicólogo social e que trabalha a partir de uma perspectiva evolutiva, que a questão da segurança não estamos, quando as pessoas se queixam de insegurança, nem é uma questão de estar a falar em crimes concretos, embora... Sim, era o que eu ia dizer, não é necessariamente isso, não é? Pode ser. Percepção? E pode ser uma perturbação à harmonia, digamos assim, da sua comunidade moral. E, portanto, quando veem que na sua comunidade moral estão a entrar pessoas que não partilham da mesma comunidade moral, sentem-se inseguras porque deixam de se sentir no seu espaço. Mas e isso é isso que inadmissível provoca. politicamente, do ponto de vista Isso- liberal. Isso é o espaço da biologia humana. É, mas Depois, isso- em termos daquilo que conseguimos fazer a partir daí, agora ignorar que as pessoas têm esse sentimento. Não acho que isso seja não é? verdade. Eu acho que esses autores da psicologia evolutiva Pois, eu são imaginei. puros ideólogos. Acho absolutamente horrível. Nós somos fãs. Mas é o caso dele, ele é psicólogo moral, na verdade. Não é? Sim, mas aquela perspectiva é evolutiva. É, sim, ou seja, não. a causa última é evolutiva. Mas Não, há debates gigantescos com a evolutionary psychology, justamente que são em torno de questões ideológicas muito fortes. Enfim, não Sim, vamos não, eu fazer conheço, isso eu conheço. no Mas- podcast. mesmo sem ir aí, quer dizer, imagina uma cidade como existem hoje em dia, já sobretudo mais na Europa Central, França, Alemanha, etc. Não é? Tem cidades em que tens já comunidades muçulmanas razoavelmente grandes em que as pessoas andam na rua e as mulheres estão de burca e têm Sim, determinadas eu percebo. práticas que são. Quer dizer, é óbvio, quer dizer, se tu andares em Portugal. E ainda por cima em Portugal, que ainda por cima é um caso particular na Europa, porque há 900 anos é mais ou menos o mesmo território, não é? E não tem grandes diferenças culturais. Sim. Não é? Tu Eu percebo navegas uma paisagem mais ou menos homogénea. Atenção, eu estou a dizer isto, estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo, eu acho imensa graça. Eu percebo Gosto isso. muito mais de viver num sítio diverso do que num sítio Eu percebo homogéneo. isso, só que há sítios onde não foram dadas, justamente não foi, quer dizer, o caso francês é flagrante, o caso francês é um caso onde as pessoas foram chamadas, atenção, é que já nem sequer tem a ver com, claro. com o atual Pois. movimento de procura, E foram aqui literalmente chamadas. e aqui é um bocadinho a mesma Aqui é a coisa, não mesma era coisa preciso também. responder a necessidades Exatamente, do mercado. exatamente. E foram colocadas em determinadas condições. E a partir daí não houve espaço social, não é? Para, por exemplo, as pessoas criarem formas inovadoras da sua própria identidade cultural, como aliás acontece muitas vezes nos países de origem. Atenção. Não é? Porque grande parte dos movimentos de radicalização islamista são feitos fora. Não são todos, mas muitos são feitos fora, vindo de países onde não é propriamente assim e onde existem formas muito mais seculares e laicas de viver o Islão, com diferenças radicais de país para país, de contexto para contexto. Uma coisa é estar na Tunísia e na Argélia, outra coisa é estar na Turquia, outra coisa é estar em Marrocos ou estar no Egito
da Irmandade Muçulmana ou em contextos do Golfo, não é? São coisas completamente diferentes, não é? E, portanto, há muitas formas diferentes de viver o Islão. Agora, na deslocação para fora, não é? E na imigração, aí grande parte do problema vem da sociedade de acolhimento, não é? Do estado de acolhimento e do tipo de condições que dá para que as pessoas criem novas identificações. E mesmo assim temos muitas formas de Islão secular que surgiram já em França, sobretudo. A conversa já vai longa. Havia um último tema que eu queria falar convosco, um dos que eu enumerei no início, que é a questão de género. E o Miguel há bocado falou do termo ideologia de género, que esse sim é um termo que é apenas pejorativo, não é? Ao contrário do woke, nós não conseguimos encontrar nenhuma origem do outro lado, mas é um termo que se percebe o que é que quer dizer, e basicamente a visão que quem usa o termo ideologia de género quer combater é uma visão que está relacionada com mas não é exatamente a mesma coisa, ou vai para lá disso com algumas coisas que nós falámos aqui, porque no fundo vê como entende a cultura como tendo um papel grande, olha para o género como algo que é determinado pela cultura e que, portanto, na realidade, nós se calhar não estamos a falar apenas de homem e mulher e, portanto, podemos ter pessoas que se definem como intersexo, enfim, o que quer que seja, uma espécie de fluidez de género em que as pessoas podem dar a sua própria interpretação e, portanto, nós não temos apenas de, por exemplo, nas escolas, ter o cuidado de educar rapazes e raparigas da mesma forma e não tentar condicionar muito os rapazes para os carros, as raparigas às bonecas ou whatever, mas também temos de dizer aos miúdos, olha, tu se calhar nasceste rapaz, mas podes vir a sentir rapariga ou ao contrário, não é? E eu acho importante falarmos sobre isto porque eu acho que esta é das coisas que geram mais reação, precisamente também por razões evolutivas, já agora, porque quem defende esta visão, obviamente, partindo desta premissa, a conclusão óbvia é a maneira de corrigir isto é corrigir nas escolas, né? E aí os pais reagem, e muitas vezes exageradamente, depois constrói-se obviamente uma série de mitos sobre isto, não é? Mas reagem sempre que numa escola um professor disser como que uma rapariga se pode sentir rapaz ou rapaz rapariga, isso gera em imensos pais uma reação grande, e é parte por exemplo, nos Estados Unidos vê-se muito isto, não é? Quer dizer, por exemplo, o discurso do Trump, lembras-te, era a partir que era uma coisa ridícula de fazer num discurso de vitória, não é? A partir de agora só há 2 géneros, né? Há 2 sexos, acho que ele dizia. E isto gera eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Ao contrário de outros temas, aqui não faço a mínima ideia do que é que vocês acham. Eu acho que é um falso problema. É mais um fantasma, um papão que está a ser atiçado, por assim dizer. Vamos lá ver. O que essa ideia de ideologia de género faz, ela foi inventada pelo Ratzinger, não é? Na Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano, que há uns anos atrás, e depois tornou-se num elemento, numa espécie de etiqueta, que passou a ser usada por um conjunto de movimentos, nomeadamente evangélicos nos Estados Unidos, e depois foi espalhado para muitas outras partes do mundo, e tornou-se também numa etiqueta política de movimentos neoconservadores, chamemos assim, ou mais de reação às transformações que tem havido na sociedade. E que fundamentalmente põe em causa o seguinte: põe em causa as ideias que, a partir dos movimentos sociais, nomeadamente feminista e LGBT, e das ciências sociais, as ideias que foram sendo formadas a partir dos anos 60, basicamente, que falavam de construção social do género, não é? E de construção social da sexualidade. O que significa, fundamentalmente, perceber que a forma como as pessoas se identificam como homens ou como mulheres, ou que se identificam como gays ou bissexuais ou hetero, ou seja o que for, são formas socialmente construídas, isto é, são aprendidas no processo da socialização a partir de impulsos e estímulos exteriores, não é? Junto com a sua biologia, como é óbvio. E é só isto que a gente anda a dizer. Agora, junto com isto vieram reivindicações de direitos. Exato, não é? Claro que é isso, sempre que a coisa. De direitos de igualdade entre homens e mulheres, primeira questão. Depois de reconhecimento para as pessoas com orientação sexual diferente, e depois também a questão do transgenderismo, não é? E da transexualidade, são coisas diferentes. E pronto, e aquilo que em certos contextos mais
liberais, assim no sentido mais vasto da palavra, se fez foi que nos processos educacionais, nos sistemas de saúde, enfim, em todo o espaço público, começar a falar justamente dessas diferentes formas de assumir o género e a sexualidade, não é? Como sendo os possíveis existentes neste momento histórico da humanidade. Mas o que gera mais reação... Mas não houve ninguém a empurrar ninguém para ser qualquer coisa. Mas tu não consegues... A escola nunca é neutra, não é? Lá está, não é? Aliás, é a sociedade em geral isso, empurra as pessoas, como é óbvio, ainda de uma forma marcadamente forte, empurra as pessoas para uma consonância de género, não é? Com certos padrões de masculinidade e feminilidade, e para a heterossexualidade. Fundamentalmente é isto que faz. Neste processo, as pessoas que se vão descobrindo, por exemplo, como gays ou lésbicas, ou as pessoas que vão tendo alguma forma de disforia de género, são as que sofrem mais, porque sentem-se marginalizadas e sentem-se estranhas e bizarras e por aí fora. E, portanto, o que os Estados tentam fazer é criar espaços e formas dessas pessoas poderem emergir e sentirem-se bem. Isso não é a mesma coisa, a meu ver, e se for é péssimo, não é a mesma coisa que fazer com que, não é? Ou estimular qualquer coisa. Não, é poder dizer a uma criança que ela pode ser várias coisas, não têm que ser definidas, não é? Mas é que ela não tem que ser apenas aquela coisa que está prevista por uma certa hegemonia cultural. Eu percebo que isso perturbe, não é? Agora, quando há um ataque propositado a uma minoria tão ínfima como as pessoas trans, por exemplo, aí a coisa começa-me a cheirar a esturro, começa-me a parecer que é uma... como é que se diz? Que é uma espécie de desculpa para falar de outras coisas que não apenas os trans. Sim, não é? sim. Aqui estamos completamente em desacordo. Boa. Finalmente. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que realmente esta questão foi muito... Até há estudos que mostram, não tenho muita certeza dessas sondagens feitas já à boca da urna, mas que teria sido um fator decisivo para a eleição de Donald Trump, pelo menos naquelas pessoas que estavam divididas, mas que a questão da presença de transexuais nas competições femininas e de que a chamada agenda trans, que foi muito importante, não tenho a certeza. Ele acha que sim, claramente. E há vários jornais que apontam essa hipótese com trabalhos, mas aí não tenho a certeza, também não sou especialista em sondagens. Mas não me admira. É um bocado efeito redes sociais outra vez, não é? Houve um ou outro caso que foi completamente... Sim, mas é uma coisa que realmente acontece e que não é justo para as mulheres, não é? Nós não podemos competir biologicamente com homens e estar a equivaler as situações, parece-me, na minha perspectiva, inaceitável. O que eu também não concordo em termos teóricos, mas aí já temos essa divergência, porque considero que a biologia é muito importante e considero que as teorias que partem de uma perspectiva evolucionista dizem muito sobre o homem e sobre a política e que são muito importantes e, portanto, recuso que seja tudo uma questão de género e de construção social. Não tenho essa perspectiva. Não, eu não disse isso. Eu não tenho nada contra a biologia. Acho que a biologia não fala. A biologia não diz nada. Tu falas, tens linguagem, a biologia não tem. Ok, então discordamos no sentido que eu acho que a biologia fala. Mas até estava a pensar na posição mais construtivista, do construtivismo social, de achar que a biologia não determina nada, a materialidade não determina nada e é tudo uma questão de nós podermos escolher o que quisermos ser ou construir o self ao nosso gosto. Eu não subscrevo isso. Não é isso. Acho que já ficou. O construtivismo não é isso. Mas o meu problema é sobretudo com isto, embora, pronto, o Miguel já está a sim, mas há pessoas que são assim. O que tu estás a dizer corresponde à ideia de algumas pessoas, sim. É nesse sentido que me parece que a expressão ideologia de género foi cunhada. Eu também abandonei o uso porque é tão problemática, embora perceba porque é que ela é dita como uma ideologia, mas agora utiliza a expressão teoria de género para falar daquelas autoras e há muitas autoras e autores, se calhar autores, que trabalham muito nesta perspectiva. A Judith Butler é geralmente o nome que é designado, mas o trabalho dela foi tão fundacional que agora há imensas correntes. Aliás, ela é sempre, ela também não sei se ela é uma ela. É ela. Reconhece sempre que o seu trabalho nem sequer é pioneiro. Portanto,
que está em dívida para com outros autores, e importa sempre em termos de honestidade intelectual chamar a atenção para isso. Mas é no fundo o trabalho que foi feito a partir desta primeira hipótese abre muito a esfera para aquilo, ou o espaço para que as pessoas possam livremente, e sobretudo quando são muito novas, livremente escolher a sua própria identidade. Isso parece-me particularmente perverso quando estamos a falar em idades muito jovens, sobretudo no meu caso, que era uma Maria Rapaz, precisei de tempo para... Aqui a experiência pessoal, lá está. Não, eu também acho que as questões da idade são fundamentais aí. Acho que é preciso tempo também para sabermos o que somos e o que queremos, e devemos ter muito cuidado com idades complicadas, que é na infância, e depois muito complicadas é na adolescência. Que estamos em transformação hormonal enorme, e por isso todas as coisas que são ditas e que é permitido fazer devem ser vistas com muito cuidado. Isto não significa que não existe disforia de género. Claro que existe disforia de género e deve ser tratada em todas, aí também não concordo com a nossa lei, e deve ser tratada com todas as ferramentas que possam ser disponibilizadas para lidar melhor com a situação, porque estamos a falar de pessoas que estão em situação de sofrimento. O que não pode ser permitido é que jovens que ainda não têm o seu córtex pré-frontal finalizado tomem decisões definitivas quanto ao seu corpo. E portanto os Estados... Eu acho que essa é outra... mas isso provocou muito choque, não é? Estados que admitam que crianças ou jovens mutilem o seu próprio corpo de forma definitiva, sabendo, sobretudo, no caso... Acho que vai para... Eu só sei melhor para as mulheres, mas acho que vale para os homens e para as mulheres. Elas nunca mais vão poder procriar, ter filhos, pôr os seus órgãos reprodutivos a funcionar. Acho que é criminoso, e isso gera uma resposta muito, muito forte. E curiosamente, isso é em termos teóricos, isto é em termos políticos e práticos. Em termos teóricos, o que eu acho o tema muito interessante é que ele esvazia o argumento identitário, e portanto nós temos várias teorias que assentam até de forma muitas vezes essencialista na identidade, e a questão do género, nesta perspectiva de teoria do género, esvazia completamente, faz o contrário, esvazia uma tensão entre essas duas visões, exatamente. Por isso é que eu acho que há um autor francês que publicou um livro sobre o wokeismo muito crítico. Eu discordo em particular porque ele considera que o argumento é absurdo, e eu acho que não é absurdo e que merece ser analisado. Será Brownstein que ele se chama? Não tenho bem a certeza. Depois ponho nas referências. É engraçado que ele começa pelos outros e depois diz que este é o principal, a questão trans é o principal. A mim parece-me o contrário. A questão racial e o feminismo é muito importante para a construção, e a questão trans, no fundo, vem quase dar a volta por trás e tem uma dimensão liberal e ultraliberal muito forte. Mais uma vez, a questão do self, a questão do mercado, a identidade e a questão das redes sociais. Aliás, no livro, que é fundamental para quem tem filhos, também não sei que idade tem a tua filha. Sim, vai fazer 17. Que é a questão, o livro A Geração Ansiosa, também do Jonathan Haidt, é muito importante para percebermos a outra. Saiu agora em português. Sim, no ano passado já. Estou-me a repetir um pouco, mas o problema das redes sociais e de como houve uma série durante a pandemia, quando os jovens estavam todos metidos em casa, constantemente ligados nas redes sociais, sobretudo o TikTok, certas doenças de cariz psicológico e psiquiatra surgiram e que são consideradas doenças de contágio social, e a questão do trans surge como isso, como de repente surgiram muitas, e está ligada a essa ideia de que a afirmação nas redes sociais, necessidade de uma validação, necessidade de uma série de coisas que nós antes, nas gerações antigas, encontrávamos noutros sítios e sobretudo presencialmente, e agora os miúdos só o encontram nas redes, e isso perturba o próprio amadurecimento. Eu acho que isto é como em todos os assuntos.
a gente precisa distinguir, a gente precisa de ouvir as pessoas primeiro, portanto é preciso em cada caso saber exatamente o que é que se passa com uma pessoa, com uma criança, com um adolescente trans. Por outro lado, é preciso relativizar os assuntos da forma como eles são usados politicamente, porque eu creio que uma sobreatenção à questão trans, sobretudo a partir de quem quer impedir ou reprimir, acaba por ser uma espécie de cobertura sobre questões muitíssimo mais abrangentes, como as questões gerais de género, de igualdade de género e de sexualidade, não é? Que abrangem todas as pessoas, cis, trans, hetero, homo e por aí fora. E por outro lado, acho que há que também distinguir, e aí concordo contigo, há que distinguir o que é que a comunidade e o Estado permitem ou não permitem, incentivam ou não incentivam. E aí tem a ver com as questões da autodeterminação e com as questões da responsabilidade que nós temos perante crianças e jovens, não é? E definir idades para as decisões e quem é que tem a capacidade de as tomar e a autonomia de as tomar. Do ponto de vista, digamos, mais sociológico, não tanto porque, do ponto de vista mais sociológico, eu acho que as pessoas tanto são empurradas para tomarem certas decisões como são empurradas para não as tomarem. E, portanto, também temos que pensar no sofrimento, entre aspas, de quem não lhe foi dada a hipótese de se descobrir, não é? E continua a querer encaixar-se, e onde as disforias são muito maiores ainda, não é? O grande desafio desta área, e por isso é que esta é uma daquelas áreas que é uma bifurcação, como tu tens que seguir um caminho ou o outro, não só não é possível saber qual é certo, como o impacto é binário. Não é? E o grande problema disto que nós estamos a falar é que, por um lado, tu não queres intervir cedo demais, por causa do que a Patrícia falava, mas por outro lado, tu sabes que se for para intervir, deve ser o mais cedo possível. Ou seja, se eu nascer rapaz e na verdade eu me sentir identificado com o género rapariga. Zé Maria, mas como é que uma pessoa sabe o que é ser do sexo oposto? Estás a questionar que alguém possa dizer isso, é isso? Acho que pode haver. As pessoas não se sentem bem com o seu corpo, mas não me parece que seja possível dizerem que são uma coisa que elas não são. Como é que elas sabem o que é ser do outro sexo? Tens que as ouvir, porque elas explicam-te isso melhor do que nós. Agora, que estão dominadas, como todos nós, pelas categorias binárias e essencializadas em que nós vivemos, estão, mas nós também estamos, não é? Sim, não sei até que ponto acho que a própria ideia de que isto é um binarismo muito rígido, muito artificial. Acho que as pessoas na sua vida sempre arranjaram formas de todos os dias serem flexíveis numa série de coisas. A maior parte, o que eu sinto é que a maior parte das pessoas quer fazer coisas diferentes. É uma questão de género, não é uma questão de sexo. Elas não querem ser transexuais, querem ser... Mas a maioria, atenção, é que é preciso distinguir a maioria das pessoas. A maioria das pessoas no universo trans são efetivamente transgénero e não transexuais, não é? E é um número mais limitado, já sendo à partida muito limitado. Mas eu acho que a questão é nós ensinarmos às pessoas, às crianças, seja quem for, que de facto o que tu estás a dizer, no fundo é isso, quer dizer, tu tens como ser humano uma potencialidade, não é? De fazer, vestir, pensar, agir, cantar, mexer-te. É uma possibilidade infinita, não é? Com um leque gigantesco. O que a gente tem que dizer é que andamos a ser restringidos para ter apenas certas formas concretas. Mas é isso que eu discordo. Eu não acho que nós andamos a ser restringidos. Sempre existiram Marias rapazes, sempre existiram rapazes mais femininos, só que agora há uma necessidade. Não, mas desculpa. Mas espera aí, mas eu discordo que sempre houve Marias rapazes, sempre houve rapazes mais femininos, e o que tu fazes enquanto sociedade é dizer às Marias rapazes: tu deves ser rapariga, e dizer aos rapazes mais femininos: pá, man up, não é? É o que tu fazes, não é? Quer dizer, não, basta ver a crise culturalmente, não é? De masculinidade que para aí vai, não é? E que tem muito a ver com isso. Tipo, eu acho que isso não é coisa de rapaz, ou isso não é coisa de rapariga. É preciso deixar espaço humano. Se assim não havia Maria rapazes. Não, mas elas existem. Não, é claro que depois há pessoas cuja autonomia, não é? Cuja assertividade se sobrepõe a essas normas sociais, não é? Mas a norma social é. Eu acho que podemos dizer que há determinadas famílias que podem fazer essa pressão. Não me parece que seja pela experiência
que vou tendo e que tive, não me parece que essa seja a norma e que há muita flexibilidade. O que há agora é uma pressão muito grande para nos identificarmos de determinada maneira. Também. Não é essa coisa que temos que ser algo. Não temos que ser. As pessoas podem se vestir. Não, mas sempre houve. Mas repara uma coisa, por exemplo, vamos voltar à biologia. Um dos aspectos muito interessantes da biologia, alguém disse isto aqui uma vez no podcast, é tu tens diferenças entre os dois sexos, que, por exemplo, lá está a psicologia evolutiva estuda. O que nós culturalmente fazemos, que é muito engraçado, é acentuar essas diferenças. Então, por exemplo, tens diferenças físicas, desde logo. O que tu tens culturalmente sempre é as mulheres usam roupa que acentuam as. Mas isto não é preciso os de traços psicologia femininos. evolutiva. Isso Não, é óbvio. Não é? Isso é o que a antropologia anda a dizer há 100 anos. Há 100 anos. Não, mas as duas áreas estão ligadas, na A verdade. ideia do género, justamente. Ou seja, o género é isso. O género acentua as diferenças biológicas em vez de ser neutro ou de as mitigar, não é? Se tu olhares para a roupa, o que a roupa faz é acentuar as diferenças. Sei lá, um casaco de um homem de fato, por exemplo, o que faz é tornar os ombros mais largos, que é uma característica. O que as saias sempre fizeram tradicionalmente foi alargar a zona da anca, que é o que diferencia as mulheres dos homens. Ou seja, nós. E depois nós somos livres de nos vestirmos como quisermos. Claro. Mas isso é a ideia de não haver género. Que essa, no fundo, é a ideia que eu defendo, é não haver género e não tanto uma ideia de. Mas então, porque não Mas dizer aqui a isso? questão não é o múltiplo de género, é o géneros. sexo. O sexo existe, não é? Certo. Isso, o que me parece é que estamos demasiado obcecados com o género quando as pessoas individualmente sempre foram Mas não estamos conseguindo obcecados, lidar. vivemos na base disso. Quer dizer, que a gente começou esta conversa a falar justamente sobre. Olha, por acaso era a divisão sexual do trabalho, para todos os efeitos, como um fundamento do tipo de sociedade em que vivemos. E isso é preciso género para que isso aconteça, não é? Para que as É pessoas preciso achem. sexo também. Sim, claro, mas é preciso uma ideologização do sexo, uma coisa que diga às pessoas que é natural elas estarem em casa a cozinhar em vez de estarem a trabalhar e vice-versa. Sim, mas são elas que têm os bebés, havia de ser natural Claro, o quê? claro. O homem ficar a amamentar, não é, Miguel? Também. É que a dificuldade é essa, né? Se a pessoa, se tu dizes, ok, então as pessoas devem ter liberdade de construir, quer dizer, no fundo o sexo é o que é biológico e o género é o que a pessoa constrói. Portanto, a pessoa deve ter liberdade de fazer o que quiser, não é? O corolário disto é dizer, então vamos assegurar-nos de que as pessoas não são espartilhadas e, portanto, a maneira de o fazer é, o mais cedo possível, sensibilizá-las que elas podem ser o que quiserem. Não sei. Mas é ao fazer isto que as pessoas reagem, e eu entendo até certo ponto, porque acham que ao fazer isso o que se pode fazer é dizer, se tu disseres a um rapaz, mas tu enfim, podes brincar com carrinhos, mas até podes brincar com bonecas, e no limite, se tu achares até que és rapariga, não és rapaz, que nasceste num corpo de rapaz, mas sentes de rapariga, está à vontade, não é? Muita gente reage a isto e eu compreendo até certo ponto, não é? Porque pode ser perigoso, não é? Quer dizer, não é pode ser perigoso, estamos a fazer uma experiência que nunca fizemos, no fundo, não é? Quer dizer, estamos a sujeitar, mas isto é o corolário. Se tu achas que o género é construído em parte socialmente, O género é só construído socialmente, não é? Sim. quer dizer, eu construí por cima. Uma das questões é que o género acaba por construir também o sexo, né? As nossas ideias sobre o sexo vêm muito das nossas ideias sobre o género e, portanto, daí também essa excessiva adequação essencialista binária que muitas vezes acontece, não é? A necessidade de mudar o corpo para tem muito a ver com as nossas ideologias de género, mas ideologias de género no sentido que eu uso a palavra há 40 anos, não é? Antes do Ratzinger vir com a categoria. E só me parece que a obsessão recente com a identidade é mais fruto de uma sociedade atomista e individualista e muito centrada nas redes certo. e da autoimagem do que de uma Isso preocupação real de problemas com que as pessoas sempre souberam lidar. Portanto, o que eu quis dizer é que, obviamente, os papéis sociais estão condicionados. Alguns resultam do sexo que temos e, portanto, não há uma separação absoluta entre o género e o sexo. Mas o que me parece é que nas últimas décadas há uma liberdade muito grande sobre aquilo que as mulheres, em relação àquilo que as mulheres podem e devem fazer, embora lhes seja dito cada vez mais que elas estão constrangidas. E o que me parece é que a experiência é o contrário, não é? Elas estão mais livres e cada vez ouvem mais dizer que estão limitadas. E isso também me revolta. Mas eu percebo isso. Mas há isso uma reação muito grande da minha parte. Isso, de certa maneira, decorre da própria libertação. Quer dizer, é quando tu só consegues afirmar que há constrangimento quando, de certa maneira, já ganhaste alguma emancipação e algum poder para o reconhecer. E, portanto, as coisas também têm esse lado transitório, não é? Sei lá, são normalmente as pessoas mais empoderadas que conseguem ter um discurso coerente
sobre as raízes da sua opressão, não é? E isso aí... Que na verdade já são as que estão, as que estão mais há um confortáveis. momento, Claro. há uma fase transitória que Sim, mas que pode gera ser muito esse perverso efeito. porque tende a que, no caso das meninas, se perpetuem uma certa visão de vitimização. Eu sou sempre vítima. Na verdade, até não sei se sempre vais fazer aquela pergunta do que é que não falamos aqui. Eu acho que falar da situação dos rapazes é particularmente importante, não é? Porque o que está a acontecer, e mesmo em termos, e foi engraçado que há pouco puseste as coisas desta forma, um rapaz e uma rapariga que fazem o mesmo processo educativo ou o mesmo caminho educativo, como se a menina fosse prejudicada, quando na verdade a escola tende a privilegiar as características das meninas e não dos rapazes. Aliás, há um programa que gravaste já há imenso tempo sobre educação, em que um dos autores, eu até na altura tentei encontrar esse estudo e não consegui, mostrava que as professoras tendiam a dar melhores notas às meninas do que aos meninos, e é sempre mais difícil para... E é muito pouco falado isso. Não, agora está bastante estudado. É um efeito paradoxal, justamente, da também é mais difícil para os rapazes estarem fechados numa sala, têm mais energia, os intervalos são cada vez menores, há mais disciplina sobre o corpo e isso prejudica. E os estudos mais recentes mostram que é por isso que também os rapazes sofrem mais das doenças de déficit de atenção, estão mais medicados e depois não conseguem. Outra questão que se tem discutido muito no mundo anglo-americano, que é a necessidade de pôr os rapazes um ano mais tarde na escola, logo desde da escola primária, para eles não sofrerem a grande diferença que depois é a mulher dá o salto e a menina dá o salto mais rápido em termos de amadurecimento, o rapaz fica para trás e depois isso também prejudica a sua capacidade de competir por um lugar nas universidades. Portanto, parece-me que vivendo em 2025 estamos ainda demasiado focados com problemas que já estão resolvidos, sem considerar os impactos que estão a ser produzidos. Portanto, se falamos em ação afirmativa e cotas para mulheres, nós a muito breve trecho vamos ter que fazer o mesmo para os rapazes na universidade, porque o desnível está a ficar enorme e isso também não é favorável para as meninas, sobretudo quando vivemos numa cultura muito permissiva em termos sexuais, que joga a desfavor dela quando os rapazes são menos na universidade. Sim. Esse é um excelente ponto, porque nós falamos de igualdade de género e quase que se assume que é a desfavor das mulheres, não é? E na verdade esse é um caso engraçado, porque a minha mãe fala disso. Ela tem 2 filhos rapazes e fala disso para aí há 30 anos. Porque na altura não é que se notasse exatamente um gap, mas o que ela notava era, nós, sobretudo nas fases iniciais da escola, tu tens praticamente só professoras. E lá está. Mas isto, no fundo, dá razão, em certo sentido, é esta visão que nós temos estado aqui a falar. É isso, não é um argumento absurdo. É cultural, não é? Ou seja, tu estás ali e é identitário. As professores não têm nada contra os rapazes, mas é natural que elas valorizem mais características que tendem a ser mais femininas. Porque a escola também tende a promover mais isso, não é? A organização, os apontamentos bem tomados, a disciplina corporal. Eu sofri muito com isso na primária. Tens que estimular os rapazes cada vez mais a justamente terem acesso e a dedicarem-se a determinadas áreas profissionais, como seja a educação das crianças, como sejam os cuidados, as áreas do cuidado, as áreas humanísticas e artísticas. Tens que os empurrar mais para aí, da mesma maneira. Mas isso já estás a fazer, não é? Da mesma maneira que houve bastantes programas de estímulo para engenharia, matemáticas e ciências para mas as com aqueles resultados dúbios, não é, Miguel? Sim, mas é preciso se as mulheres não tendem naturalmente para pessoas e os homens para pessoas. Porque senão nós estamos a criar, de facto, um contexto, neste momento, em que os rapazes, ou muitos rapazes, se acabam por virar justamente para ideologias extremistas na base do género e da sexualidade. Também não têm boas referências morais, não é? Exato, sim. E o problema de tu só teres professoras mulheres, tal como só tivesses professores homens, não é? É tramado. Quer dizer, não sei se concordaria exatamente com pôr cotas, não é? Mas um rapaz passar pela escola e não ter referências masculinas, tal como o contrário seria uma mulher, por exemplo, andar numa escola e só ter professores homens, não é? Não é preciso ter uma visão essencialista do género para achar que isso não é o ideal, não é? Bom, agora sim pergunto. Há alguma coisa que não tenha a perguntar? Eu tenho livros. Força.
Eu trouxe, porque tu costumas pedir para sugerir um livro, eu trouxe vários. Porque para das dúvidas. Sim, é só porque o tema é muito, no fundo, parte da minha investigação é em torno deste tema e há tantos livros interessantes sobre isso. É claro que para conhecer assim as principais teorias críticas, eu aconselho o Teorias Cínicas da Ellen Pluckrose e do James Lindsay. É uma perspectiva crítica porque eles são liberais e fazem a defesa do liberalismo filosófico, com letra maiúscula. O livro é muito exigente e por isso eles até publicaram um livro mais resumido sobre as mesmas ideias. Depois, um livro fundamental é, mais uma vez, Jonathan Haidt e o Greg Lukianoff, A Infantilização da Mente Moderna, que é a tradução portuguesa para The Coddling of the American Mind, em que eles chamam a atenção para os problemas desta geração que começou a entrar nas universidades a partir de 2015 e que surgem dentro de uma crise mental e que isso, portanto, eles relacionam o wokeismo e as práticas woke das universidades exatamente com essas debilidades e o facto de aquilo que aprendem nas universidades reforçarem os seus problemas em vez de os tentarem resolver. E por outro, o último livro é um livro do outro lado, não é? Para ouvirmos o outro lado, é de uma artista, investigadora portuguesa. Ela é artista, não é? E psicóloga também, acho eu, de formação. Psiquiatra mesmo, nem sim. sei. Pronto, é dessa área. E artista, é sobretudo artista. Da Grada Quilomba é um texto, eu até acho que foi escrito primeiro em inglês e depois traduzido para português pelo Orfeu Negro, chama-se Memórias da Plantação e é um livro que permite compreender. A capa é horrível porque incide a luz e vê-se mal, não foi muito bem conseguida, mas o livro é muito, muito interessante para compreender o argumento identitário a partir de uma perspectiva racial. Portanto, ela explica bem como é que, na perspectiva dela, o mundo científico objetivo da racionalidade é o mundo do homem branco e que é imposto a todos, e de como outras vozes raciais veem o mundo de outra forma e valorizam outras coisas. A Grada Quilomba não é uma autora consensual, mesmo no mundo artístico. Recentemente estive com uma investigadora muito, muito novinha, mas muito interessante nesta área, que escolheu no seu trabalho não adotar outra literatura e não seguir a perspectiva da Grada Quilomba, exatamente por considerar que esta perspectiva que reforça o estereótipo negro da africanidade, quando esta estudante negra gosta de salientar que o negro pode ser ocidental, europeu, moderno, e portanto uma perspectiva identitária muitas vezes reduz também o tal essencialismo, a ideia de as tradições africanas e a ideia da comunidade, e essa investigadora considera que isso é redutor para aquilo que um negro pode ser. Mas é um livro que eu gostei de ler, é muito interessante. É um livro bom para perceber o racismo português. A parte que eu gosto, eu também não concordo com muita coisa dela, mas eu gosto muito da parte sobre a negação. A explicação do denial do racismo em Portugal é muito acertada. Está muito a partir do Frantz Fanon, sobretudo, por isso é que eu acho que ela é da psiquiatria ou da psicologia, mas é interessante e permite-nos, claro, a partir da experiência dela, também perceber o que é sofrer situações disto. Embora às vezes também me pareça que é um bocadinho epistemologia do eu, não é? É sempre a interpretação da intenção, e isso tem as suas falibilidades que devemos tentar contrariar na nossa vida, não é? De achar que os outros não gostam de nós por alguma razão, sem que eles nos tenham dito explicitamente que não. Miguel, alguma coisa? Não, eu só gostava de dizer que acho muito interessante um debate que ainda permita, conversas que ainda permitam pôr as coisas em termos de conservadorismo, liberalismo, progressivismo, sem elas terem que estar permeadas necessariamente por uma euficação das coisas, uma selfificação das coisas, sem dúvida, mas para mim, sempre com um background em que nunca ponho as coisas em termos de o mundo está pior, o mundo está melhor, era melhor antes, era pior antes, mas sim em termos de constantemente olhar para o contexto social em que estamos, quais é que são as questões que no momento são decisivas e que são mais de ruptura, não é? E discutir sobre estas coisas em Portugal hoje é para mim já muito diferente de discutir sobre estas coisas em Portugal há 6 meses ou há um ano. Isso é verdade. E isso é uma coisa que me perturba particularmente e que deixamos para outra oportunidade. Olha, obrigadíssimo. Gostei imenso. Para mim foi um prazer. Conversa e que me fez compreender melhor este tema, portanto, obrigado. cumpriu plenamente. Obrigado.
Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.